Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje o tema da nossa aula é medida de tempo. Eu sou a professora Carla e já a professora Flávia virá participar conosco também. Tudo bem? Agora vamos ver quais os materiais precisaremos? Você precisará do seu caderno para fazer aquelas anotações de sempre, né? E também precisará de lápis, borracha e em alguns momentos você talvez precise da régua também. Então agora um tempinho para você organizar os seus materiais. Então, agora que você já se organizou, vamos lembrar um pouquinho da última aula? Na aula anterior, nós vimos a história da professora Mel, lembra? A história Nossa Turma Tem um Problema. E aí, nós fizemos uma pesquisa com os estudantes da Escola Paranavaí, lembram-se? Aí nós trouxemos uma tabela primeiro e depois um gráfico para que vocês analisassem as respostas que os estudantes deram. Lembram-se disso? E na sequência, nós resolvemos alguns problemas. E aí nós tivemos que pensar bastante na matemática em tudo que a gente já aprendeu. Lembram-se? E usamos várias estratégias na resolução desses problemas. Tudo bem? Depois disso, ficou uma tarefinha. Vamos lá conferir? Então a tarefa era a seguinte. Thaís escreveu a palavra matemática em uma folha. Depois recortou cada letra e colocou sobre a mesa. Olha lá como é que ficou. Então, depois ela, sem olhar, nós queremos saber, sem olhar, qual é a letra que ela tem mais chance de sortear. Lembra-se que o sorteio tem que ser aleatório, então eu não posso estar olhando. Que letra tem mais chance de ser sorteada? Então, vamos pensar um pouquinho? Olha como é que eu pensei. A palavra é matemática, certo? Então, quantas letras M eu tenho ali, ó? 2. Depois eu peguei letra A. Quantas letras A eu tenho na palavra matemática? Já são 3. Depois eu tenho a letra T. Então, eu tenho 2 T's na palavra matemática. E depois eu tenho apenas um E, apenas uma letra I e apenas uma letra C. Qual é a letra com mais chance de ser sorteada? A letra A, porque ela se repete 3 vezes. Ela está mais vezes sobre a mesa. Então, a letra A tem mais chances. Tudo bem? E agora, então, eu vou chamar a professora Flávia para nos ajudar com a leitura de hoje. Olá, estudantes, tudo bem? Olá, professora Carla. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E você? Hoje, tudo jóia. Hoje nós vamos conhecer a história de Hora em Hora da autora Ruth Rocha, com ilustrações de Helena Alexandrino. Vamos lá? Marcelo vivia perguntando: Mamãe, o que é banda passar? Banda passar? Sei não, menino. Onde é que você ouviu isso? Tem uma música que diz assim: pra ver a banda passar. Não é a banda passar, Marcelo. É a banda passar, para ver a banda passar, banda de música. No outro dia, lá vinha o Marcelo. Pai, sinal tem pelo? O pai de Marcelo não entendia. Que sinal, menino? Não estou entendendo. Sinal, pai, do pelo sinal da Santa Cruz. O pai de Marcelo suspirava e tentava explicar. Não, Marcelo, não é pelo, é pelo. E todo dia era a mesma coisa. O que é terra margarida, mãe? Não é terra margarida, Marcelo. É terra mais garrida, mais bonita, mais enfeitada. Um dia, Marcelo perguntou: o que é ver as horas, mãe? Ver as horas? Marcelo, sei lá. A Gabriela ainda agorinha disse que ia ver as horas. Não, Marcelo, não é ver as horas.
é ver as horas, ver que horas são do dia. E como é que a gente faz isso? Bem, Marcelo, para isso a gente usa o relógio. E como é que a gente vê as horas no relógio? Dona Laura explicou. O tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E o primeiro, como é que é? Não atrapalhe, Marcelo, senão não vai acabar nunca. Um segundo é o tempo que leva para tocar uma nota no piano, por exemplo, para estalar os dedos, para dar um passo, para piscar o olho. Agora, 60 segundos fazem 1 minuto. É o tempo que você leva para piscar os olhos 60 vezes. É o tempo que você leva para lavar as mãos. Ah, já sei, disse Marcelo. É tempo que leva para o sorvete acabar. Ele sempre acaba no minuto. Dona Laura suspirou e continuou. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi, Marcelo disse. Pode passar adiante. Dona Laura continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer suas lições. É o tempo que eu gasto para fazer um almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta no telefone falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Dona Laura sorriu. É o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. E o ponteiro pequeno leva 1 hora para ir de um número ao número seguinte. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro. Eu sei, disse Marcelo, e também chama de dia as horas em que está claro, as horas em que a gente fica acordado. Quase todo mundo dorme de noite. Você, por exemplo, quando são 9 horas, você vai dormir. A noite vai passando e você vai dormindo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meia-noite. Aí começa outro dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já sei, disse Marcelo. 4 horas, 5 horas, 6 horas e prim! Prim? Que é isso, Marcelo? Prim! É o despertador que toca às 7 horas. Não está certo? Está certo, sim. Às 7 horas, prim! Toca o despertador. Você levanta, vai se lavar, toma café, veste sua roupa, pega seus livros, e sai correndo para a escola, que já estou atrasado. E aí, prim de novo. Prim de novo, Marcelo? É, às 8 em ponto, prim. Toca o sinal para eu entrar na escola. Das 8 às 9 horas, a gente estuda matemática. Das 9 às 10, a gente estuda português. E às 10 horas em ponto, já sei, Marcelo, prim, é isso mesmo, toca o sinal para o recreio. Marcelo continuou. Às 11 horas é aula de história, ou se não, de geografia. Às 12 horas, eu nunca ouvi ninguém dizer 12 horas. A gente diz meio-dia, não diz? Diz sim, Marcelo. Meio-dia é a mesma coisa que 12 horas, respondeu Dona Laura. E meia-noite é a mesma coisa que 12 horas da noite.
Ao meio-dia, a gente sai da escola. A 1h, a gente almoça. Às 2h, eu começo a estudar. Às 3h, eu descanso um pouco. Às 4h, eu tomo meu lanche. Às 5h, eu vou brincar com os meus amigos. Às 6h, eu tomo banho. Às 7h, eu janto. Às 8h, a gente conversa. Você ou o papai contam histórias para mim. E às 9h, cama, porque amanhã você tem aula. E já sei, às 7h o despertador faz prim. Então, professora, o que você achou dessa história? Eu gostei bastante. A gente consegue ver que o Marcelo tem uma rotina bem organizada, né? Muito legal essa história, né? A gente vê mesmo que ele é todo organizadinho. Mas ele também é bastante curioso, não é? Muito curioso. Ele pergunta tudo o que ele não sabe. E você, professora, também é bem curiosa? Eu também. Tudo que eu não sei, eu pergunto. Tem tantas coisas pra gente conhecer, né? Cada dia um aprendizado novo. E vocês, estudantes? Será que são bastante curiosos também e fazem bastante perguntas? Eu acho que sim, né, professora Flávia? Eu acredito que sim. Faz parte da gente perguntar, ser bastante curioso, para que a gente aprenda também, né? Então vamos pensar mais um pouquinho. O Marcelo estava aprendendo a ver as horas. Sua mãe estava explicando. E você? Você já sabe ver as horas? Você, professora Flávia? Hoje eu sei, mas eu lembro que quando eu era criança, a minha professora me ensinou na escola e em casa minha mãe tinha que me ajudar relembrando. Porque nós temos que aprender e nós temos sempre que ir perguntando quando temos dúvidas. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o relógio. Você que está em casa, a que horas será que você tem ido dormir? Agora é época de escola. Então, na época de escola, a gente precisa de uma rotina. Professora Flávia, que horário você vai dormir? Eu vou dormir às 10h da noite. Porque nós precisamos estar descansados, vocês para estudar e nós para darmos as aulas também. Então, é bem importante esse sono à noite. A gente sabe que algumas pessoas às vezes não podem dormir porque trabalham à noite, mas este soninho da noite é bem importante, principalmente para as crianças. E a que horas você acorda, professora Flávia? Eu acordo às 6h da manhã. Eu também acordo bem cedinho, em torno de 6h também. E vocês, estudantes, acordam cedo? Pensem aí. Se vocês têm aula pela manhã, provavelmente vocês acordam cedo, né? Quem às vezes estuda à tarde vai acordar um pouquinho mais tarde, mas não pode acordar muito tarde, que também não é muito legal. Então, já que estamos falando de horas e de relógios, eu trouxe aqui alguns tipos de relógios que eu tinha na minha casa. Então, este aqui é um tipo de rádio-relógio, porque daqui a pouco você vai ver um outro modelinho. Mas ele é um rádio-relógio, então ele mostra as horas e também tem um rádio junto. Ele é bem interessante, mas já é ultrapassado. A gente usa muito pouco esse tipo de relógio. Este outro aqui, ó, esses dois, são o mesmo tipo. Só que vocês podem ver, ó, o desenho é um pouquinho diferente, um é maior que o outro, mas eles são despertadores, que a gente usava muito antigamente para a gente acordar no horário certo, para não perder a hora da aula. Então, a gente botava ele para tocar e ele faz um barulhão. Professora Flávia, você já teve algum desses? Muito. Para eu ir para a escola, eu acordava todas as manhãs com um relógio desse. E ele é bem barulhento. Então, eu não gostava muito dele, mas eu usava. E nós temos também o relógio de parede. Olha lá. Que esse, muitas vezes na sala de aula de vocês, existe um parecido. Não é igual, mas normalmente tem. Então agora vamos ver aqui na tela outros tipos de relógios. Então olha lá,
ali aparece um relógio de parede, mas ele é um pouquinho diferente do que nós trouxemos. Estão vendo ali? Logo do ladinho tem um relógio de bolso. Esse relógio antigamente era muito utilizado principalmente pelos homens. Eles ainda não tinham como guardar, então eles colocavam no bolso e aquela correntinha ficava presa ou no paletó ou no bolso da calça, mas era muito chique. Quem tinha um relógio de bolso era uma pessoa muito chique, né? Porque era difícil, ainda não tinham muitos relógios. E o último que nós temos ali é um relógio de pulso, que normalmente a gente usa para ir controlando o horário. Só que, como as coisas evoluíram, muitas vezes, hoje em dia, em vez do rádio-relógio, nós usamos o relógio que está no celular. Então, as coisas evoluem. Mais alguns aqui, ó. Tem um outro modelinho de rádio-relógio aí para você observar. Também temos um outro modelinho de despertador e ali nós temos o relógio do celular, que nem todos os celulares o relógio aparece desta forma, mas se você procurar no celular sempre tem um relógio, né, professora? Sim, ele sempre vai marcar o horário. Tudo bem? Então vamos continuar pensando mais um pouquinho? Olha, lá na nossa história, a mãe do Marcelo explicou como funcionava o relógio, lembram-se? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso? Olha lá, o tempo é todo divididinho, lembram-se que ela falou assim? Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. Então agora eu vou pedir para a professora Flávia nos mostrar lá, ó. Esse ponteiro bem pequenininho é o ponteiro dos segundos, que ele está rodando bem rapidinho. E a professora Flávia marcou em qual minuto ele estava marcando. Quando ele dá a volta completa, a gente vai perceber que ele passou 1 minuto e o ponteiro do minuto vai se deslocar apenas um risquinho. Mas isso leva 60 segundos. Então, é um tempo bem rapidinho, mas olha lá, o nosso ponteiro ainda não completou. Ele tem que chegar lá novamente no 12 para ele completar uma volta. Então, já já nós vamos olhar aqui e perceber, olha lá. A professora Flávia deixou marcadinho, olha lá, ele estava bem ali onde está o dedo da professora Flávia, quase chegando agora, quase chegando, chegou, olha lá, ele se deslocou apenas um tracinho. Então, olha lá, 1 segundo é o tempo que leva para tocar uma nota do piano, para estalar os dedos, para dar um passo e para piscar os olhos. Então, durante 1 minuto, normalmente piscamos 60 vezes os olhos e nem percebemos, não é mesmo, professora Flávia? É verdade, é muito rápido e a gente faz involuntariamente, né? Isso. Então, vamos olhar mais um pouquinho aqui. Olhe nossos relógios, ó. Nesse relógio, o ponteiro dos segundos é vermelho. Olha aí na sua tela. Tudo bem? E aí, 60 segundos formam 1 minuto. Ali está mostrando na flechinha, aqui na flechinha, podemos ver. Tudo bem? Agora, 1 minuto é o tempo que leva para piscar os olhos 60 vezes, lavar as mãos e é o tempo que leva para acabar um sorvete. Professora Flávia, você consegue acabar um sorvete em 1 minuto? Acho que exatamente 1 minuto não. Mas quando algo é rápido, a gente tem a expressão só um minutinho, né? Que é a linguagem popular. Verdade. Mas é muito rápido quem come um sorvete em 1 minuto. Muito rápido. Olha lá. E também temos que lembrar que lavar as mãos em 1 minutinho, agora nesse tempo que estamos bem preocupados com o vírus, nós precisamos esfregar bem as mãos e podemos demorar até um pouquinho mais que 1 minuto para lavar as mãos. Tudo bem? Vamos adiante. Então, enquanto o ponteiro dos segundos, que é este vermelho que está na tela, enquanto ele dá uma volta completa, o ponteiro dos minutos anda um pedacinho. Lembram-se que a professora Flávia já mostrou? Ele anda apenas um pedacinho.
Tudo bem? Olha lá, ele andou só um pedacinho ali, ó. Olha lá. Andou e aqui a gente percebe que ele só foi um risquinho além. Tudo bem? Então, 60 minutos formam 1 hora. 1 hora é o tempo que leva para fazer as lições, para fazer o almoço. E o Marcelo disse que é o tempo que a mamãe leva para falar com a vovó ao telefone. Professora Flávia, você também conversa 1 hora ao telefone? Olha, eu não, mas a minha mãe conversava com a minha avó, acho que mais ou menos 1 hora, sim. Viu só? Então, às vezes, a gente conversa bastante e perde a noção do tempo e acaba falando por 1 hora ao telefone. Principalmente quando são pessoas que a gente não vê faz tempo, não é verdade? Então, professora Carla, eu trouxe esse outro relógio aqui, que nós temos o ponteiro vermelho, que é o ponteiro dos segundos, o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, e o ponteiro menor, que é o ponteiro que marca as horas. Então, vamos entender um pouquinho melhor? Então, vamos pensar, olhem lá na tela. Então, enquanto o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro preto maior, enquanto ele dá uma volta completa, o ponteiro das horas, que é aquele preto menorzinho, anda de um número até o outro. Olha aqui na animação comigo. Olha lá, ele deu uma volta e então ele andou de um número para o outro. Vamos entender melhor com a professora Flávia ali naquele relógio? Então, olha lá. Então, aqui, vou pegar o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, e vou dar uma volta completa com ele. Cheguei ao 12 de novo. Então, o ponteiro da hora estava anteriormente marcando as 10. Depois de uma volta do ponteiro do minuto, agora ele está marcando 11 horas. E quando ele deu uma volta completa, então quer dizer que se passou 1 hora. Tudo bem? Vamos continuar. Então, olha lá. Agora, vamos fazer algumas estimativas? Então, agora é o momento que você vai pegar seu caderno, pôr a data de hoje e o tema da nossa aula de hoje, que é medida de tempo. E aí você vai copiar essa tabela e pensar quanto tempo será que a professora Flávia leva para escrever o alfabeto completo. Depois, quanto tempo será que ela leva para escrever por extenso os números de 0 até 5? Será que é 1 minuto? Ou será que são 5 minutos? É uma estimativa, quanto que nós achamos. E depois nós vamos verificar. Depois ela vai ter que organizar as fichas numéricas de 0 até 10 e por último montar uma torre com 10 blocos. Quanto tempo você acha que ela leva para fazer cada uma dessas atividades? Então agora você vai copiar a tabela. Nós vamos te dar um tempinho para você fazer isso. E já voltamos.
Então, estudantes, agora a professora Flávia já está preparada para fazer as tarefas dela. E eu vou ficar com o relógio aqui para que nós juntos possamos cronometrar o tempo dela. Então, nós vamos verificar quantos segundos ela leva para fazer cada atividade. Professora Flávia, você está pronta? Estou preparada. Então, vamos lá. Qual é a sua estimativa para escrever o alfabeto? Olha, eu acredito que 1 minuto para escrever o alfabeto. Então, agora nós vamos lá. Quando eu disser ok, professora, você pode começar. Ok, professora Flávia. Vamos lá. Então, a professora Flávia iniciou a escrita do alfabeto, o ponteiro dos segundos estava passando no número 8. Então, olha lá. Agora ele já está quase chegando no 12. Olha lá, chegou. Então, 20 segundos. Vamos ver, olha lá. 25 segundos. 30 segundos. 35 segundos. 36 segundos. 36? 36 segundos. Marque lá seu tempo, marcar. professora. Muito bem, ela foi mais rápida do que ela imaginou. Olha lá, que legal. Agora ela vai ter que escrever por extensos números de 0 até 5. Professora, quanto tempo você acha que leva para isso? Olha, eu acredito que uns 30 segundos. Então, ó, a estimativa dela é de 30 segundos. Então, espere eu dar o ok, professora. E ok. Olha lá, chegando em 5 segundos. Mais 5 são 10 segundos. 15 segundos, 16, 17, 18, 19, 20 segundos, 21, 22, 23, 24, 25 segundos. Olha lá, 25 segundos, professora, marque lá. Cheguei pertinho da estimativa. Muito bem, chegou bem pertinho da estimativa. Agora, ela terá que organizar as fichas numéricas de 0 até 10. Eu já embaralhei todas aqui na mesa. Então, ela vai também esperar, professora Flávia. Aqui, isso. Espere eu dar o ok. Então, vamos lá. Não. Ainda não, ainda não. Ok. Olha lá, começou novamente no 8. Já se passaram 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos, 16, 17, 18, 19, 20 segundos, 21 segundos. 21. Faltava o 0? Eu coloquei o 0 por último. Faltava, então, 21 segundos. Professora, quanto você tinha estimado? Eu imaginei 40 segundos. Então, ela fez em 21 segundos. Ela foi bem rápida, né? O que vocês acham? Olha lá. Então, ela vai marcar 21 segundos. Lembrando que ela já está marcando de forma correta. Olha lá, onde ela pôs 1 minuto de estimativa, é um min, M-I-N, porque nós precisamos abreviar a palavra minutos dessa forma. Essa é a forma correta. E quando ela marca os segundos, por exemplo, 36 segundos, é somente a letra S. Tudo bem? Então agora vamos montar uma torre com 10 blocos? Professora Flávia, qual é a sua estimativa? Eu havia pensado 1 minuto, mas agora eu acho que vai dar menos. Então, vamos, espere o ok, atenção. Ok. Ela começou, estava passando pelo número 12. Já temos 10 segundos. Agora, 15 segundos. 16 segundos. Muito rápida, hein, professora? Foi bem rapidinho. Isso, então... Esse eu fiquei longe. Isso mesmo, então registre lá. Enquanto isso, vocês, estudantes, podem registrar também, porque lembram-se que nós íamos fazer conforme o que a professora Flávia conseguisse fazer. Então, o tempo marcado é o da professora Flávia. Vocês anotam aí no seu caderno, tudo bem? E agora vamos adiante. Então, agora observe a tela. Olhando o relógio que está aí, somente com o ponteiro menor,
É possível responder aquela pergunta ali? Que horas são? Só olhando, lembrando que é o ponteiro menor das horas que está ali. Que horas são, professora Flávia? Bom, professora Carla, nós sabemos já que o ponteiro pequeno marca a hora. Então, sabemos que é 1 hora. Mas falta o ponteiro dos minutos, né? Para dar a hora exata para nós. Isso, então olha lá. Quando nós olhamos também o ponteiro dos minutos, nós percebemos que é exatamente 1 hora, porque o ponteiro pequeno está bem próximo do número 1. Olha lá, então aquele relógio marcava 1 hora. Vamos para o próximo. E agora, que horas são? Observe, professora Flávia, que o ponteiro pequeno já está entre o 4 e o 5. Quer dizer que não é mais um horário exato. Que horas você acha que poderia ser? Olha, ele está quase na metade entre o 4 e 5. Então, eu acredito que seria umas 4h25. Mas teria que ter o ponteiro dos minutos para ter certeza. Então, vamos lá olhar. 4h30, olha lá, ó. Tudo bem? Então, nós podemos dizer 4h30 ou registrar de forma abreviada 4H30min. Tudo bem? Vamos para o próximo. E agora, observando só o ponteiro das horas. Olha lá, ele está bem próximo do 10. Que horas será que poderia ser? Olha, eu acho que ali ele passou um pouquinho de 10 horas. E eu acho que seria umas 10h05, 10h10 mais ou menos. Vamos descobrir? Olha lá, 10h15. Ele passou um pouquinho do 10 em direção ao 11. Quer dizer que já passou de 10 horas exatas. Então são 10h15. Agora vamos ver como registrar esse horário? Olha lá, eu posso escrever 10h15, tudo por extenso. Ou eu posso fazer de forma abreviada, mas tem que ser 10H15min. Exatamente como está aí na sua tela. Vamos para mais um? Que horas são agora? Olha lá, o ponteiro da hora já passou do 7, mas ainda falta um pouquinho para chegar no 8. Que horas você acha, professora? Então, já são quase 8 ali, né? Isso. Então, eu acredito que seriam umas 7h50 já. Será? Vamos conferir? Olha lá. 7h45. E como fazer o registro desse horário? Olha lá, posso escrever 7h45 ou de forma abreviada 7H45min. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora vamos pensar nas atividades do Marcelo. Ali nós temos uma lista de atividades que ele fez durante a nossa história. Você lembra quais eram os horários? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha lá. Agora você vai registrar no seu caderno essa lista e esse quadro. E daqui a pouco nós vamos responder juntos. Tudo bem? Um tempinho para você.
Vamos lá então responder juntos e lembrar da história do Marcelo mais uma vez? Então, no livro Marcelo fala que acorda às 7 horas. Vamos marcar no relógio esse horário? Vocês lembram como que marca? Olha lá, 7 horas no relógio, tudo bem? Agora vamos marcar no nosso quadro. Então, marcar de forma abreviada, 7H, tudo bem? Quando Marcelo sai de casa, o relógio da casa dele está marcando... Você lembra que horas, professora? Eu lembro, ele sai atrasadinho. Está marcando 7 horas e 50 minutos. Olha lá. E lá temos o relógio, 7 horas e 50 minutos. Que horas são ali? 7h50, né? Olha lá. Como marcamos então esse horário? 7 horas e 50 minutos ou de forma abreviada 7H 50min. Então agora vamos marcar na nossa tabela 7 horas e 50 minutos. Tudo bem? Vamos para o próximo. Ele chegou bem na hora que o sinal tocou, às 8 horas. Quantos minutos ele leva para andar da casa dele até a escola? Você sabe, professora? Vamos calcular? Vamos. Então ele sai 7h50. Até aqui ele andou 5 minutos, 7h55. Até 8 horas, mais 5 minutos. Então 5 mais 5, 10 minutos. 10 minutos, olha lá. Vamos conferir? Ele anda 10 minutos. E olha lá, de novo nós registramos de forma abreviada, 10min. Vamos marcar isso lá na nossa tabela? Olha lá. Início da aula dele, 8 horas, então 8H. Tudo bem? Vamos para o próximo. Às 10 horas tocou o sinal para o recreio, lembram-se? Prim! O recreio dura 20 minutos. A que horas tocou o sinal novamente? Professora Flávia, você consegue nos ajudar? Vamos calcular? Então, 10 horas começa o recreio e eles têm 20 minutos. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20. Então, vai tocar às 10 horas e 20 minutos. Vamos conferir na nossa tela? Olha lá. 10 horas e 20 minutos e novamente registrando de forma abreviada. 10H, 20min. Vamos marcar também na nossa tabela. Então, olha lá. Pode marcar de forma abreviada. Tudo bem? Vamos para a próxima. Ao meio-dia, Marcelo saiu da escola. A que horas ele chegou, sabendo que leva 10 minutos para chegar em casa? Professora Flávia, que horas são? Esse a gente consegue fazer até de memória, né? Se ele sai meio-dia e demora 10 minutos, ele chega em casa meio-dia e 10. Isso mesmo, vamos conferir na nossa tela. Olha lá, o relógio marcando meio-dia e 10 e a forma de registro 12H 10min também é o que você deve registrar na sua tabela. Tudo bem? E agora nós temos uma última atividade para verificar. Então vamos lá. Quantos minutos ele tem para se trocar antes do almoço, sabendo que eles almoçam a 1h da tarde? Professora Flávia, você pode nos ajudar? Claro, vamos no relógio? Vamos pensar. Então, ele está marcando meio-dia e 10. Temos que chegar até 1h. 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutos. 50 minutos. Vamos ver na nossa tela? Olha lá. 50 minutos, isso mesmo. Então, agora vamos fazer a anotação do nosso quadro. Então, ele almoça a 1h ou às 13 horas, porque eu posso falar 1h da tarde, mas também posso falar 13 horas. Tudo bem? E agora, para nós nos lembrarmos, lembram-se que nas medidas anteriores que nós já estudamos, a gente falou que a gente sempre tem uma lei sobre essa unidade, né, padrão de medida. E aqui no caso do tempo, a nossa unidade padrão é o segundo. E o símbolo dessa unidade é o S. Tudo bem? Então agora, para não nos esquecermos da aula de hoje, nós temos um resumo. Então um tempinho para você copiar o resumo de hoje.
Resumo copiadinho, vamos para a nossa tarefa de hoje. Então, você deverá pensar nas suas atividades diárias e fazer um quadro parecido com aquele das atividades do Marcelo. Aí você marcará os horários que você faz cada uma das suas atividades e depois vai registrar num relógio também. Tudo bem? Tempinho para você copiar sua tarefa. Tarefa copiadinha? Vamos para o nosso quiz, então. Professora Flávia, você vai nos ajudar hoje, né? Vou sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Na história, quando Gabriela falava "vê as horas", ela queria dizer vassoura, ver senhora, ver as horas, voadora. Ah, essa tá fácil. Queria dizer ver as horas, letra C. Isso mesmo. Número 2. O símbolo do minuto é M, MI, MIN ou MINU? Professora Flávia. É MIN, M-I-N, letra C. Letra C, muito bem. Então, pergunta número 3. 1 hora tem 60 minutos. 1h30 tem quanto? Olha lá, será que é 180 minutos, 120 minutos, 100 minutos ou 90 minutos, professora? Bom, 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Então, 60 mais 30, 90 minutos, letra D. Muito bem. Então, para hoje a nossa aula era essa. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula, crianças. Um abraço e até a próxima!